Bom dia, meus irmãos, bom dia, a amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para a glória de Deus, na nossa amada de São Lucas. E hoje eu quero começar um propósito com a igreja. Hoje eu estou fazendo esse vídeo ao vivo, mas é bem provável que alguns dias eu estarei fazendo a gravação e depois a gente solta esse vídeo. Porque nós estaremos aqui eu vou explicar daqui a pouquinho do que se trata, mas serão 40 dias de propósito, que nós estaremos começando a partir de hoje, durante 40 dias. Vamos fazer uma oração antes, e aí eu já explico como que vai acontecer esse momento. Nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, agradeço ao Senhor, meu Deus, por essa manhã, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, por esse dia que o Senhor nos proporciona estarmos aqui. Abençoe e guarda a vida dos meus irmãos e irmãs, que nesse momento estão saindo para o trabalho, aqueles que já estão no trabalho poderão acompanhar, aqueles que verão depois esse vídeo, Pai. Sustenta a vida da igreja, estende as mãos do Senhor, meu Deus, nesse tempo em que nós estamos vivendo, para que vidas sejam transformadas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, como que vai funcionar? Nós vamos trabalhar, é um livro bastante conhecido na verdade, e nós vamos fazer juntos esse propósito. Esse livro, ele se chama Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. Esse livro ele procura responder a uma pergunta. Na verdade é uma indagação: para que eu nasci? Por que eu estou aqui? E o escritor ele já começa dizendo que nós não estamos aqui por acaso, há um objetivo, há um propósito. E ele faz um propósito de 40 dias para responder essa indagação, mostrar que nós não estamos aqui por acaso. Então vocês vão observar que eu vou fazer bastante leitura, porque na verdade eu estou fazendo esse propósito junto com vocês, tá? Então são 40 dias que nós estamos iniciando hoje, fazendo um propósito. Como disse agora há pouco, um dia eu vou estar ao vivo, outro dia nós vamos gravar e depois soltar para vocês, tá? Mas vamos começar então hoje. Ele começa dizendo assim: aproveitando este livro ao máximo. Trata-se de um guia para uma jornada espiritual de 40 dias que lhe permitirá descobrir a resposta que nós indagamos a nossa vida toda. Afinal de contas, para que estou nesse mundo? E no final dessa jornada de 40 dias, esse livro vai apontar para a gente o propósito de Deus para a nossa vida. Por que é importante a gente absorver essa perspectiva de Deus para a nossa vida? Porque isso com certeza vai reduzir o estresse diário, vai simplificar as nossas decisões e o que é principal, vai nos preparar para a eternidade. Então nós podemos já de cara aí, se a gente conseguir, né, e conseguiremos, se Deus quiser, no final desses 40 dias, responder a pergunta: para que eu nasci, ou por que eu vim ao mundo, nós já estarão acontecendo algumas coisas. Absorvendo essa perspectiva, o nosso estresse vai reduzir, as nossas decisões serão simplificadas, aumentará a nossa realização pessoal e, o mais importante, nós estaremos preparados para a eternidade. Os seus próximos 40 dias. A expectativa média de vida nos dias de hoje é de 25.550 dias. Essa deverá ser a duração de sua vida, se for uma pessoa típica. Você não concorda que seria sábio da nossa parte, então, reservarmos 40 dias para fazermos esse propósito, para que possamos viver todos esses dias com qualidade de vida? O Rick Warren, ele cita alguns exemplos bíblicos de propósitos de alguns acontecimentos de 40 dias.
alguns exemplos de acontecimentos de 40 dias. Ele diz assim: sempre que Deus quis preparar alguém para seu propósito, Ele utilizou 40 dias. A vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. A vida de Moisés foi transformada por 40 dias no Monte Sinai. Os espias foram transformados após 40 dias na Terra Prometida. Davi foi transformado pelo desafio de Golias, proferido por 40 dias. Elias foi transformado quando Deus o sustentou durante 40 dias, com uma única refeição. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que o povo mudasse. Jesus foi fortalecido no deserto por 40 dias. Os discípulos foram transformados por 40 dias ao lado de Jesus após a ressurreição. Então, nós temos aqui alguns exemplos que ele dá sobre os 40 dias na Bíblia. Portanto, nós podemos concluir que os próximos 40 dias irão mudar a minha e a sua vida. Esse livro, ele tem 40 capítulos curtinhos, pequenos. Ele pede para que a gente faça a leitura desses capítulos, um capítulo por dia, né? Fazendo as devidas anotações, prestando bastante atenção. Ele cita 4 recursos para o nosso auxílio. Ao fim de cada capítulo, há uma seção chamada Pensando sobre o meu propósito. Lá você encontrará um tema para reflexão. Então, no final do capítulo, a gente vai encontrar um tema para reflexão, e eu vou falar aqui. Trata-se de uma pérola da verdade que resume um princípio para a vida, guiada por propósitos para que você possa meditar ao longo do dia. Paulo disse a Timóteo: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Então, primeiro, a gente vai encontrar um tema para reflexão, depois, um versículo para memorizar. Então, nós memorizaremos um versículo, né? Teremos aí de um dia para o outro para fazer essa memorização. Uma pergunta para meditar. Essas perguntas vai ajudar a gente a pensar sobre o sentido daquilo que a gente acabou de fazer a leitura, né? Nós vamos fazer a leitura do capítulo e aí nós precisamos responder essa pergunta, ou meditar nessa pergunta, que ela fará sentido para a gente de acordo com aquilo que a gente estudou. E no final, questões para debate, né? Na medida que nós vamos falando, a gente vai assumir um compromisso com Deus. Primeiro, nós faremos um compromisso mesmo, que é assim, com a ajuda de Deus, comprometo-me a empenhar os próximos 40 dias de minha existência na descoberta do propósito de Deus para a minha vida, seu nome. Se mais alguém vai fazer com você, por exemplo, o seu esposo, ou os seus filhos vão fazer com você, então é assim, o meu compromisso, com a ajuda de Deus, comprometo-me a empenhar os próximos 40 dias de minha existência na descoberta do propósito de Deus para a minha vida. Escreva essa frase aí na sua casa, coloca ela num lugar visível e assina você e assina a pessoa que vai fazer junto com você, o seu cônjuge ou os seus filhos, tá? Melhor, Eclesiastes 4:9 diz assim, que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar. Se um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, há uma convocação aqui para você fazer esse propósito com alguém. Ah, pastor, mas só que eu não tenho com quem fazer esse propósito, então eu vou fazer sozinha mesmo. Eu vou fazer sozinho mesmo. Não, nós vamos fazer juntos, eu e você, nós estamos aqui para fazer juntos. Você esqueceu? Eu também estou fazendo esse propósito. Então, por isso que a gente vai fazer a leitura, e eu vou continuar fazendo a leitura, porque eu também estou entrando nesse propósito nesse dia. Aí, eu disse que nós responderíamos a pergunta, né? Afinal de contas, por que motivo eu estou aqui? Por que eu nasci? Provérbios 11:28 diz assim, uma vida dedicada às coisas materiais é morta. Eu estou fazendo a leitura na tradução mensagem, ela é um pouco, é mais simplificada, vamos dizer assim, de fácil compreensão. Uma vida dedicada às coisas materiais é morta, um tronco cortado. Uma vida
colocada por Deus é uma árvore florescente. Jeremias 17:7, na linguagem de hoje, 17:7-8, diz assim: Felizes os que confiam no Senhor, são como árvores plantadas às margens de um rio cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores, quando afetadas pelo calor, não se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem frutos deliciosos. Bom, vamos começar? O primeiro dia, feitas essas considerações, o primeiro dia do nosso propósito é assim: tudo começa com Deus. Primeiro dia, se você puder repetir aí comigo, tudo começa com Deus. Colossenses 1:16 diz assim: pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. Então tudo começa com Deus, tá? A menos que se admita a existência de Deus, a questão a que se refere o propósito para a vida não tem sentido. Então, para que esse propósito ele tenha sentido, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acreditar que tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus, né? A questão aqui, então, portanto, não é você, não sou eu. O propósito de sua vida e da minha vida é muito mais do que uma realização pessoal. Sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. Então, o propósito aqui não é a minha realização pessoal, o propósito da minha vida, a minha realização pessoal, a minha paz de espírito, a minha felicidade. O propósito é muito maior que sua família, sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos propósitos. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. Basta que a gente faça uma pequena pausa e dá uma olhadinha no Salmo de número 139. Antes que você nascesse, que se formasse, a Bíblia diz que Deus já o conhecia. Então o propósito da gente nascer, de você ter nascido, é que você começou em Deus. Você nasceu primeiro, vamos colocar assim para a gente poder entender, no coração de Deus, para depois nascer na barriga da sua mãe. Não sei se você está me entendendo. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Portanto, a procura pelo propósito, e propósito aqui a gente vai entender como sentido da vida, tem intrigado muitas pessoas por milhares de anos. Os psicanalistas fazem essa pergunta, os terapeutas fazem essa pergunta, e eles são indagados qual o propósito da vida. Sabe por quê? Isso porque normalmente começamos pelo lado errado, nós mesmos. Por que eu estou aqui? Nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa, como o que quero ser, o que eu deveria fazer com a minha vida, quais são os meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro. Então, eu fico sendo o centro, mas concentremos-nos em nós mesmos, ou concentrarmos-nos em nós mesmos jamais desvendará o propósito de nossa vida. A Bíblia diz, a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Legal isso aqui, né? Rick Warren diz assim que, ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá descobrir o significado de sua vida olhando para dentro de si mesmo. Então eu não vou conseguir, você não conseguirá descobrir o propósito de Deus para a sua vida olhando para dentro de você mesmo ou de si mesmo. Provavelmente você e eu já tenhamos tentado isso. Mas aí vem uma questão.
ou um pensamento. Você criou a si mesmo? Foi você que se autocriou? Se eu não estou sendo redundante. Eu me criei? Já viu aquela frase, eu pedi para nascer? Eu fiz um propósito antes de nascer pedindo para vir aqui. Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá como saber a sua serventia, nem a própria invenção terá capacidade de dizer. Somente o Criador ou o manual do fabricante poderá mostrar a sua utilidade. Se eu te entregar uma invenção, algo novo, somente o fabricante daquele algo novo pode falar como que ele deve ser usado. Nem o próprio algo novo pode dizer ou poderá dizer para que ele foi criado, somente o fabricante. E para que o fabricante comunique o porquê da existência desse algo novo, ele fez um manual de instruções que mostra como, para que veio, as indicações, as precauções ao utilizá-lo, as reações adversas, se for um medicamento. O pastor Rick, ele diz assim que certa vez perdi-me nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não há como você chegar saindo diretamente daqui, você deve ir para o outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em si mesmo. Você deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque Deus deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Deus. Enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. Somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, o que significamos, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Eu só consigo compreender quem eu sou quando eu olho, eu mudo de perspectiva. Aí a perspectiva não é mais começando em mim. Até por conta da minha limitação. A perspectiva começa em Deus. É Deus quem mostra, quem vai conseguir mostrar quem eu sou ou quem você é. A perspectiva, ela precisa ser mudada. Se eu estou olhando a partir de mim, agora eu tenho que começar a olhar a partir de Deus. É Deus quem mostra para mim quem realmente sou. Muitas pessoas tentam usar a Deus para sua autorrealização. Mas isso é contrário à natureza e está fadado ao fracasso. Você foi feito por Deus e não o contrário. Eu não consigo determinar nada para Deus. Eu não consigo usá-lo. Eu não consigo manipulá-lo. Eu não consigo comprá-lo. Eu não consigo convencê-lo. Porque Ele é soberano. Ele que fez. Você sabe, a Bíblia diz que o vaso não pode falar para o oleiro a forma que ele quer possuir. Ele não consegue fazer isso. Porque o vaso, ele não tem vontade própria. Ele é um ser criado. Ah, pastor, mas só que é o seguinte, eu tenho vontades, eu tenho desejos, mas o sopro do fôlego de vida foi dado por Deus. E você só está vivo agora, ou você só está viva agora, porque o Senhor está permitindo que você fique e nós fiquemos vivos. Porque as pessoas, nesse momento em que nós estamos começando esse propósito hoje, estão morrendo por falta daquilo que é de graça, oxigênio. Então Deus está te mantendo vivo por uma vontade dEle. Você não consegue usar Deus para aquilo que você deseja. A obsessão consigo mesmo nesses assuntos leva a uma situação sem solução. E a atenção para com Deus nos faz ser pessoas livres. Muitos livros falam sobre o propósito de Deus para a nossa vida. E a maioria deles, infelizmente, são livros de autoajuda. Mas nós precisamos confiar num livro que não é um livro de autoajuda, mas um livro de ajuda do alto, que é a palavra de Deus. Esses livros de autoajuda, eles abordam
assuntos a partir de um ponto de vista egocêntrico, do ego, do homem. Livros de autoajudas, até mesmo tido como livros cristãos, normalmente propõem as mesmas etapas previsíveis para acharmos o propósito de Deus para a nossa vida. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça suas metas, defina que você é bom, aspire grandes objetivos, vá à luta, seja disciplinado, acredite em si mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. Lógico que essas recomendações todas são recomendações que levam a grandes êxitos. Se seguirmos, podemos ser bem-sucedidos. Sim, se tivermos uma meta, nos concentrarmos nela, sermos disciplinados, com certeza chegaremos ao fim proposto. Mas cumprir metas e descobrir o propósito de Deus para a sua vida são coisas absolutamente distintas. Nós não conseguimos fazer essas coisas ao mesmo tempo. Você poderia alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se uma pessoa de muito sucesso, e mesmo assim não saber para que você nasceu, e mesmo assim falhar em alcançar os propósitos de Deus para a sua vida. A gente precisa muito mais do que conselhos de livros de autoajuda. Autoajuda não ajuda em nada, na verdade. Sacrificar-se a minha forma, de você achar a si mesmo seu verdadeiro eu. Este livro, você pode falar, pastor, mas esse livro não é um livro de autoajuda? Não. Esse livro não vai nos ensinar a achar a carreira correta, a realizar nossos sonhos, planejar nossa vida, ser um empreendedor de sucesso. Não ensina a encaixar mais atividades na nossa agenda lotada. Na verdade, ele ensinará a fazer menos na vida, ao se concentrar no que mais importa. Ele ajudará a cada um de nós a nos tornar exatamente aquilo que Deus pretendia que nós fôssemos desde o começo. Nós inventamos muito, nós carregamos muitas coisas nas nossas costas e não estamos conseguindo dar conta. Aí, vamos lá? Como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é especulação. Essa é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, teorizam, supõem. O mais sábio de todos os filósofos, ele acaba apenas e simplesmente fazendo suposições de qual é o propósito para a vida. Um professor de filosofia de Illinois, da Universidade de Illinois, Dr. Hugh Moorhead, escreveu certa vez para 250 dos seus mais conhecidos filósofos, cientistas e intelectuais do mundo, perguntando: qual o significado da sua vida? Ele então publicou suas respostas em um livro. Vamos ver? Alguns deram seus melhores palpites. Alguns admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor que respondesse caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se de revelação. Podemos nos voltar para o que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma forma. Pergunta a Deus. Deus não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revelou ao longo da Bíblia seus 5 propósitos para a nossa vida. O nosso manual do proprietário, entre aspas, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ela explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. Nenhum. A Bíblia diz:
A sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos, não sendo sua mensagem recente, e sim a mais antiga que Deus nos determinou como a forma de aflorar o melhor de si em nós. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, meus caros e minhas caras, meus irmãos e minhas irmãs. Não, Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte da nossa vida. Entenderam? Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte. Para descobrir o propósito de Deus para a sua vida, volte-se a Ele. Volte-se para a palavra dEle e não para a sabedoria do mundo. Você deve edificar sua vida sobre verdades eternas e não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz, em Cristo, que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Esse é o propósito de Deus. Você descobre a sua identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. Se você não tem esse relacionamento, você precisa iniciá-lo. 2. Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por Ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Lembra daquele texto de Apocalipse que fala a respeito do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo? Jesus foi morto pelos nossos pecados. Você estava no plano de Deus antes mesmo de você nascer. 3. O propósito da sua vida cabe em um outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. Há uma história que eu gostaria de ler. Andrei Bitov, um romancista russo, cresceu sob um regime comunista e ateu. Mas Deus chamou sua atenção em um dia lúgubre. Ele recorda, aos 27 anos de idade, enquanto viajava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de uma vez, anulando completamente o futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus a vida não faz sentido. Sem Deus a vida não faz sentido. Repetindo assombrado, eu repassei a frase como em uma escada rolante, saí do metrô e caminhei para a luz de Deus. Você não deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito na vida. Parabéns, você está próximo a caminhar para a luz. Vamos lá? Lembra que eu falei sobre o tema para reflexão, o versículo para memorizar e uma pergunta para meditar? Nós vamos encerrar então esse primeiro dia assim: pensando sobre o propósito de minha vida. Um tema para reflexão. A questão não sou eu. Tudo bem? Um versículo para memorizar. Colossenses 1:16. Todas as coisas foram criadas nele e nele encontram um propósito. Aí você lê na sua tradução. Uma pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso lembrar-me de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Vamos repetir, então, nesse primeiro dia, o que nós precisamos fazer? Um tema para reflexão. A questão não sou eu. Um versículo para memorizar. Colossenses 1:16. Todas as coisas foram criadas nele e nele encontram propósito. Uma pergunta para meditar.
apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso lembrar-me de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Como que eu posso, em meio a tantos argumentos, a tantas coisas que eu leio, eu posso descobrir que a vida não deve ser vivida para mim mesmo, mas sim para Deus? Bom, esse foi o nosso primeiro dia, tudo bem? O segundo dia, o tema será: você não é um acidente, mas isso nós deixaremos para o segundo dia. Bom, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, que você tenha um excelente dia, que o Senhor te guarde e te livre de todo mal, e que você entenda nesse dia que você não começa em você mesmo, você começa em Deus. Vamos orar agradecendo? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, somos agradecidos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, pela graça do Senhor sobre cada um de nós. Meu Deus, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estiveram aqui comigo, aqueles que acompanharão depois esse propósito. Guarda e protege e livra em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Amar e cuidar. Essa é a nossa missão.